Olha, dizem por aí, não aqui, mas por aí, que o aplauso do brasileiro é o aplauso mais curto que existe no mundo. Pode ouvir a coisa mais linda do mundo, nosso aplauso é bem curtinho. É normal isso, né? Se você for em qualquer outro lugar do mundo, quando apresentam alguns, às vezes os aplausos batem recorde, né? De 5, 6, 10 minutos de pé, aquela coisa assim. Roberto Diamantino é um desses caras que merece muito aplauso. Ele frase. O cara fica aqui, né, Carlinhos? Pelo amor de Deus, né? Obrigado, Roberto Diamantino. Obrigado a você. Obrigado, querido. Olha, o seguinte, não comprem os meus livros, tá? Compre o CD do Roberto. Não, verdade. Tira os meus livros de lá. Compre o CD do Roberto. Ele vai embora para Maceió e ele precisa levar a carteira cheia. Eu sei que a carteira do Diamantino, quanto mais cheia, mais se reparte, mais se divide, né? Mais Deus faz multiplicar. Então, deixa os meus livros e compra os... Quando ele esteve lá no caminho a última vez, não ficou nada na mesa. O que ficou, eu comprei. Fui dando por aí. E foi tão bom quando tivemos juntos lá. Obrigado, Roberto. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você estava aqui, né? À medida que vinha eu para cá também. Sei que você teve com o meu amigo Manuel hoje de manhã, não foi? Com o Manu, na comunidade Atos. Né? Foi. Que lindo. Boa viagem de volta. Deus te abençoe. Dá um beijo na América. E volte. Eu dou. Faça por onde? Muito bom. E também eu me sinto muito honrado à medida que o Clay e a Denise me tratam do modo como me tratam, né? Eles me tratam além da medida e é muito gostoso estar participando da vida deles, né? Em alguns momentos muito especiais. Esse é um deles, né? Mas Deus tem nos unido, né? Deus tem nos colocado juntos e é um privilégio, uma honra poder testemunhar a vida de vocês, a emoção de vocês diante da comunidade, diante dos desafios e das coisas que Deus mesmo tem proposto para você. Como é bom ver gente emocionada com as coisas do reino, né? Como é bom ver gente com esse ardor no início, no começo de projetos como este aqui. E eu me sinto sempre homenageado quando venho aqui por causa do nome da comunidade. E, aliás, eu e o Guido tomamos o resto da primeira garrafa de café. O Guido, inclusive, tirou a tampa para a gente conseguir. Depois a gente saiu um café novinho, cheirando. Mas aí já começou o culto, aí crente, aquele negócio na hora do culto não toma café. É um negócio complicado, né? Mas muito obrigado, Clay. Obrigado, Denise, pela honra de poder estar aqui. Que bom rever alguns amigos, caso de Josias e Lúcia, que são queridos meus de muitos anos, e outros que estão aqui, gente com quem a gente vem caminhando nestes tempos e transversando, né, em comunidades, em lugares, em ambientes por onde a gente passa. Vanessa está aqui, Vanessa caminha com a gente desde o dia 21 de maio de 2006, bem pertinho, também participei da vida dela, e agora em oração pelo Rafael. Enfim, quanta gente boa aqui, que auditório gostoso para a gente poder partilhar. Disse ao Clay que eu não quero esticar muito na fala, porque há outros que vão participar, e é bom que outros participem de um momento como este aqui. Mas eu vinha para cá com algumas
com alguns temas no coração, na verdade, para partilhar. Comigo tem sido assim, depois que você passa dos 60 anos, Roberto, a gente fica meio irreverente, entendeu? Eu assim, larguei os esboços, né? Houve uma hora que eu parei com os esboços e quando eu sou convidado para falar em algum lugar, eu venho mastigando temas, né, assuntos, até que na hora que me dão a palavra, a ficha cai. Ainda sou do tempo que a ficha caía. E aí você ouve tanta coisa linda, inspiradora, né, de Roberto Diamantino e Carlinhos, que é um desses sanfoneiros maravilhosos, né? Esses caras podiam estar ganhando muito dinheiro pelo esse mundo afora. Estamos ganhando, né? Muito dinheiro. Mas estão aqui nos abrilhantando, né, com tanto talento, com tanta habilidade, competência. Como Deus tem sido bom conosco. Mas pensando no fato de que nós estamos comemorando o início, não é? Nós estamos comemorando um ano dessa comunidade. Então, ela está ainda em processo há muito que está sendo, na verdade, observado, vivenciado, analisado, há muitos sonhos que estão sendo ainda elaborados, enfim. É óbvio que só Deus é que sabe o que será daqui 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos. O fato é que estes anos chegam, eles passam, mas ainda nós estamos aqui num processo de começos, de inícios, não é? 1 aninho apenas. E eu estava, entre outras coisas, pensando na igreja, no seu início, né? A igreja no seu estado ainda não embrionário, porque o estado embrionário ele acontece certamente já no Velho Testamento e ele vai ganhando sentido e significado nos anos de silêncio de Deus, mas quando Cristo vem, ou melhor, quando João começa a trazer para si discípulos, anunciando o priminho dele que já tinha nascido, que viria logo em seguida, é aí que a igreja começa a ganhar visibilidade, não é? E à medida que o Senhor sobe aos céus e deixa recomendações para os seus discípulos, para que indo fossem plantando comunidades por onde andaram, há circunstâncias, há situações, há momentos que são muitíssimos significativos, e eu queria abordar um deles, embora o que eu vou abordar já não está naquele princípio, seja no primeiro ano, no segundo ano. Se a gente for contabilizar as datas do texto de Atos dos Apóstolos, quando nós chegamos aqui no capítulo 14, onde eu estou, é provável que nós já estejamos para 10 a 20 anos, ou pelo menos 15 anos da morte e da ascensão do Senhor. Na verdade, o Saulo se converte e ele faz as suas primeiras jornadas, mas há um período de 10 anos que ele passa na terra dele, em Tarso, que é aquele período que ele precisa ser meio que calibrado, né? Ele precisa se reinventar a partir daquele homem que era, né? O perseguidor que se torna perseguido, e ele precisa passar por um processo de depuração. Então ele tem um primeiro momento de pregação, de missionário imediatista, e ele bate de frente, né, com o colégio apostólico, os próprios irmãos. Tiago, não sei porquê, mas estava lá na liderança do colégio apostólico. Eu digo não sei porquê, porque não foi Jesus que deu a ele essa função aconteceu ali. E o Paulo é questionado, e à medida que ele é questionado, o Barnabé toma-o pela mão, o Barnabé o acolhe e leva-o para Tarso, e o cronograma de Atos diz que pelo menos 10 anos ele ficou em Tarso. Depois é que ele volta. Então aqui nós estamos mais ou menos há 15 anos, vamos fechar talvez nesse número, quando o Paulo volta e vai fazendo pequenas e curtas viagens por aquelas regiões. E aqui nós estamos no tempo em que ele está na região de Icônio, Listra e Derbe.
que eu não vou aqui entrar nos detalhes da geografia, poderia até gastar um tempo nisso, mas acho que não vale a pena. O que vale a pena é o fato de que, nessa ocasião, nesse momento, eu estou em Atos 14, acontece algo na vida do Paulo e na vida da comunidade da fé recém-brotada, instituída, no melhor sentido da palavra, a partir da cruz. Acontece algo que, como é também mais ou menos comum, nós que não somos dados, às vezes, a aprofundamentos daquilo que o texto está nos dizendo, e há muito nas entrelinhas que são ditas, e às vezes a gente não se dá conta disso, mas aqui tem uma entrelinha que vale muito a pena, parece-me, trazer à luz, para que, quem sabe isto, Denise, Clay e os que são dessa comunidade, ou de outras comunidades, tem alguns aqui que caminham comigo no caminho da graça já há algum tempo, mas parece-me uma característica que é muito significativa. Primeiro, um fato. O Paulo está pregando aqui em Listra, e como se tornou comum grupos de judaizantes e de castas religiosas, as quais o próprio Paulo fazia parte, a partir do momento que ele se converte, se torna um pregador do Evangelho, estes então, ex-companheiros de perseguição, tornam-se inimigos dele, inimigos na teologia, na doutrina, na cultura, inimigos de diversos modos, e agem para com ele não com pouca agressividade. Na verdade, a agressividade vai crescendo à medida que o Paulo vai se tornando cada vez mais contundente na pregação do Evangelho, e os que eram antes companheiros vão se sentindo ofendidos, vão se sentindo tocados, não é? Pela fala do Paulo, e vão tornando-se cada vez mais agressivos para com ele. Aqui, nesse momento, o Paulo vive um momento que ele arbitrara, que ele conduzira, que ele participa como algoz, no comecinho da jornada da igreja com Estevão. É o Paulo, segundo as escritas do Lucas, na narrativa do Atos dos Apóstolos, que assina o documento para que Estevão pudesse ser apedrejado. Porque só poderia haver um apedrejamento a partir da assinatura de um cidadão romano, de uma autoridade romana. E o Paulo era um cidadão romano e tinha essa autoridade, e ele assina a autorização para que Estevão fosse apedrejado e se tornasse o primeiro mártir do cristianismo. Tanto é que é assim que as vestes do Estevão são colocadas aos pés de Saulo, como uma espécie de troféu, no período em que ele era o perseguidor e algoz. E agora, anos depois, talvez 10, 15 anos depois, o Paulo se vê na situação do Estevão. As acusações, a agressividade, a contundência dos seus opositores, a contradição na qual ele se envolveu religiosamente falando, fez com que alguém, como Paulo fizera com Estevão, assinasse um decreto para que Paulo fosse apedrejado, aqui e agora, nesse ambiente. E diz o texto que ele é apedrejado. E quem estuda um pouco da história daqueles dias, não precisa estudar muito, porque está muito claro no que e como funcionavam as coisas naqueles dias, sabe-se que um apedrejamento, uma vez iniciado, não poderia ser interrompido. Só era interrompido quando o apedrejado fosse dado como morto. Por isso é que Jesus, quando ele chega na roda onde estavam aqueles que queriam apedrejar a tal mulher pecadora, ele diz aos seus algozes o quê?
Aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Se a primeira pedra fosse atirada, não haveria como interromper aquele apedrejamento. Ela seria morta, porque era assim que tinha que ser naqueles dias. Foi assim com Estevão, foi assim com outros, e agora o Paulo está vivendo essa situação. Ele é o apedrejado. E o apedrejamento começa e é levado às últimas consequências. E é interessante que diz o narrador Lucas, que talvez não era testemunha ocular aqui, mas estava próximo da região, porque ele era um companheiro de viagem de Paulo. Então, as notícias que o Lucas dá são notícias tidas como muito verídicas, porque ele é quase um testemunha ocular. Se não estava ali, ele estava por perto, sabendo o que estava acontecendo. E o Paulo agora é apedrejado. Alguns que aprofundam-se no estudo das Escrituras e vão além daquilo que a letra está dizendo, vão para os bastidores das letras e para as possibilidades. Alguns chegam a dizer que aqui houve um apedrejamento que foi até o seu final. Isto é, pode ser que Paulo tenha de fato sido morto aqui. Tanto é que ele é arrastado para fora da cidade como morto, dado como morto. Ele é arrastado para fora da cidade porque o morto só podia ser sepultado nos cemitérios que ficavam fora da cidade para não contaminar a cidade. Ele é arrastado para onde havia os cemitérios para ser sepultado. Ele é dado como morto. Alguém chega a dizer que aqui houve um milagre da ressurreição. Alguém chega a dizer isso. Como não está explícito aqui, não sou eu e nem o Roberto Diamans que vão dizer que foi. Mas a gente quase que pode insinuar. Hã? Vamos fazer o seguinte, vamos assumir que ele foi e a gente assina embaixo. Se tiver mais pastores por aqui, teólogos, Alexandre. Eu sou dos que creem que isso pode ter acontecido. Por conta destes dados sobre o apedrejamento. De que não poderia se interromper um apedrejamento enquanto o apedrejado estivesse respirando. E o ódio que levava a um apedrejamento naqueles dias era ódio suficiente para matar o apedrejado. Então ele é puxado para fora da cidade, dado como morto. Mas aqui vem uma expressão, que é a expressão que eu mais gosto nessa narrativa e que eu gosto de, num momento como esse, Clay e Denise, eu gosto de comunidades que têm essa prática, que é o que está no verso de número 20 do capítulo 14 de Atos. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou de novo na cidade. E no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Aleluia. Eu gosto dessa expressão. Rodearam-no os amigos. Rodearam-no os seguidores de Jesus, os discípulos, os que estavam com ele por perto. Pelo que vejo aqui, o Barnabé é um dos que? É o pastor de Paulo. É o pastor que acolhe Paulo quando este é repudiado pelos apóstolos. É o pastor que o leva para um tempo de reciclagem, de reinvenção, de ressignificação. Ele é companheiro de Paulo em muitas viagens. E é ele que está aqui entre os discípulos, os amigos, os mais chegados. Eles é que
arrastam o Paulo, mas antes, quem sabe, de alguns da cidade querer sepultar o Paulo, eles rodeiam o Paulo. Rodeiam o Paulo. E um deles, ou alguns deles, quem sabe, pelo que o texto está dizendo, estende a mão para o Paulo. Estende a mão para o Paulo. Levanta, Paulo. Ainda não chegou a hora. Vem para fora. Vem para a vida. Vamos pôr o pé na estrada de novo. Não é o tempo. E eu me senti convencido a dizer-lhes isto nesta noite. Nós precisamos ser a comunidade da fé que rodeia gente dada como morta. Gente dada como morta. Aliás, esta é uma expressão que de quando em quando a gente ouve aqui, ali e além. Que de quando em quando nos vemos envolvidas nela, do tipo, fulano está com cara de morto. Vivo com cara de morto. Fulano está vivendo uma situação de morte. Fulano está vivendo uma circunstância de morte. Fulano está vivendo uma situação em que quase morre. Fulano está vivendo uma situação em que até tem aspectos e expressões e olhares de quem já morreu. E eu quero ser da comunidade da fé que rodeia gente que é dada como morta. Mas que não está. E que mesmo que estivesse, eu quero ser parte de uma comunidade que consegue ter a coragem de estender as mãos até para aqueles que são e estão dados definitivamente como mortos, para ver o que pode acontecer. Rodearam-no os discípulos de Jesus. Rodearam-no os amigos. Rodearam-no aqueles que o conheciam e que sabiam do projeto, daqueles que sabiam dos planos, daqueles a quem o Senhor mesmo já tinha comunicado que aquela não era a hora derradeira de Paulo, que Paulo fora escolhido antes de que os discípulos ou os apóstolos escolhessem o Matias. Paulo já tinha sido escolhido. Sabe-se que os discípulos anteciparam algo que já tinha acontecido pelo Espírito Santo. Só faltava historicamente acontecer. Mas como com a partida de Jesus, os apóstolos ficaram um tanto quanto perdidos e foram tomando decisões que Jesus não orientou, o próprio Senhor se encarrega de ir fazendo a correção devida ao longo da história, porque Paulo fora escolhido não só para pregar entre os seus, mas para transpor as fronteiras e ser o primeiro missionário para os gentios. O Espírito Santo comunicava àqueles amigos, vendo o apedrejamento de Paulo, dizendo assim: não chegou a hora, não chegou a hora, não é agora, ele não vai morrer, não está aqui o fim desse missionário, esse missionário vai ainda muito longe. E talvez alguém tenha perguntado: então o que nós fazemos? E o Espírito Santo comunica num sussurro aos ouvidos de alguns: rodeiem-no. Rodeiem, estendam-lhes as mãos e ele voltará para a vida. O Paulo se levanta, e é uma coisa louca, absurda, o que o Lucas narra aqui, que ele se levanta, Roberto, ele se levanta e ele volta para a cidade. E eu fico aqui, às vezes, quando leio esse texto, eu fico imaginando com que cara Paulo volta, depois de ter sofrido apedrejamento. Com que cara ele volta? A impressão que eu tenho é que há um milagre, Josias, tal nesse momento, que a pele, o corpo de Paulo é restaurado, de modo que quando ele volta para a cidade, as pessoas não só não acreditam, como não o reconhecem, porque viram-no saindo arrastado da cidade, ensanguentado e marcado de pedradas. Isso tudo porque a comunidade decidiu rodear alguém dado como morto.
Eu estou nesse negócio quase que a minha vida inteira. Negócio no bom sentido. Melhor explicar. Eu estou nessa jornada de fé e de pregador e de vivência comunitária, sobretudo, muito menos como pregador, mas como vivência comunitária. Mas à medida que exerço os ofícios pastorais e tenho a responsabilidade também de pregar, mas também de tomar iniciativa, de tomar a frente em muitas e muitas situações, não são poucas as vezes que eu já ouvi, até mesmo da Lau, minha querida Lau, que ficou em casa, está cansadinha, porque ela se tornou avó há pouco tempo e agora ela está precisando de cuidados, né? Ficou em casa, mas a Lau mesmo de quando em quando toca o telefone, né? Quando toca, assim, bem, é fulano. Aí ela diz assim, nossa, bem, outra vez? E quando ela fala outra vez, não é porque foi a semana passada, nem o mês passado e nem o ano passado. Quando ela fala outra vez, é sinal de que há pessoas com as quais eu caminho há 30 anos. E que eu pego, às vezes, um áudio em prantos. E às vezes ela mesma diz assim, bem, você não se cansa. Você não se cansa? Eu falei assim, não me canso, porque eu faço parte de uma comunidade que acredita numa essência da parte de Deus, que tem vida em si, e que é possível que estes ou estas que, mesmo há décadas, vivem como mortos, dados como mortos, vivem vidas absolutamente miseráveis, desgraçadas e perdidas, quase que a maior parte de suas vidas inteiras. Eu creio que se alguns de nós, e se a comunidade da fé, do amor, da graça, do perdão, da cruz, da amizade, do poder de Deus rodear estes, uma hora nós vamos ver o milagre. Virá o milagre. Então, Clay e Denise, a Denise estava emocionada aqui falando desse ambiente, o ambiente que vocês têm construído e que inclui a mesa, o entorno da mesa, a sagrada mesa, no sentido de simbolizar que essa comunidade hoje está sentada olhando um para a nuca do outro, e não é o melhor jeito de se ter comunhão, mas é uma comunidade cujo ambiente está muito mais no entorno da mesa, do olho no olho, do ombro a ombro, dos braços dados, da mão dada, do abraço. Eu fui abraçado aqui por várias pessoas, alguns eu lamento, não consigo lembrar o nome, e eu fico muito triste quando eu não lembro o nome de pessoas que me abraçam com tanto carinho, mas a característica dessa comunidade, até pelo símbolo que foi usado, o jeito como vocês construíram o título dela, ela é uma comunidade que precisa de fato e de direito ser uma comunidade que rodeia pessoas. Que aqui neste lugar ou em qualquer lugar que qualquer um de nós como comunidade da fé estivermos, tenhamos a disposição, a coragem de rodear aqueles que ao nosso lado, próximos de nós, ou que nos são trazidos, ou que são enviados, ou com os quais nós trombamos e estão vivendo dias de fraturas, de trincos, de se despedaçarem na vida, de ter alguns seguidores de Jesus que os rodeiam e estende-lhes as mãos e diz, levanta, a sua jornada ainda não acabou. Eu quero ser dessa comunidade. Eu quero ser desses discípulos. O único nome que aparece aqui é o Barnabé, que talvez fosse um deles. Os outros não se sabe quem eram, mas eram aqueles santos anônimos.
santos anônimos que foram sendo acrescidos e agregados à comunidade da fé, de modo que neste episódio Paulo é o atingido diretamente, mas daí por diante toda a história do texto de Atos e toda a história da igreja do Senhor Jesus e todo esse primeiro século da igreja e o segundo século da igreja e o terceiro século da igreja, o que se sabia, o que se tem de notícias é que esses discípulos não tinham lugar definitivo de parada, mas por onde andavam rodeando pessoas e celebrando a fé e trazendo de volta à vida aqueles que viviam como mortos. É dessas comunidades que nós precisamos hoje. Nós não precisamos de comunidades tão organizadas no que diz respeito ao seu organograma, ao seu cronograma, às logísticas, aos seus departamentos, aos seus ministérios, aos seus horários, aos seus prédios, aos seus equipamentos, aos seus instrumentos. Não! Nós precisamos de comunidade constituída por gente que crê. E gente que crê é gente que nunca joga toalha, que crê sempre que é possível virar o jogo de qualquer situação. Porque nós somos destes. É nesse Cristo que nós cremos. Então, Clay e Denise, e queridos e queridas, não importa qual é a comunidade que você faça parte de uma comunidade que rodeia pessoas dadas como mortas. Rodeia gente. E tenha coragem de estender a mão e dizer assim: levanta, a jornada ainda não acabou. Tomara que vocês inspirem muitos a serem assim. Tomara que nós façamos conexões, muitas, para que muitos sejam levantados. Tomara que nós, como comunidade da fé, mobilizemos muitos para que muitos outros sejam rodeados e trazidos de volta para a vida. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Mas eu queria orar antes de passar. Vamos ficar em pé. E eu queria fazer um exercício, né? Quem está aí perto de você, ó, mão direita, mão esquerda, rodeia. Rodeia esse irmão, essa irmã que está aí, rodeia. E é gostoso quando a gente pode, na hora da celebração, agir desse modo e fazer esse exercício, porque é bom sair daqui com essa sensação no coração de que é só esticar a mão que a gente encontra a mão do outro. Que é só encostar que você vai encontrar o ombro do outro. E de que por causa da fé que nós abraçamos, nós nunca mais estaremos sozinhos. E tomara, eu já fui daqueles que precisei de gente que entrasse dentro da minha casa e me tirasse da cama. A sua jornada ainda não acabou. Amém, Senhor. Eu sou desse. Amém, Senhor. E eu tenho os nomes deles. Aleluia. E eu todo dia sou muito grato a Deus. Amém. Por esses irmãos que me rodearam. Aleluia. Na minha cama. Aleluia. Em lágrimas. Mas a sua jornada ainda não acabou. Amém. Um médico amigo meu chegou e me cheirou. Diz assim: você está com cheiro de morte. Está com cheiro de morte. Cuida de você. Assim, eu não consigo cuidar de mim. Mas eles foram lá, me rodearam e me trouxeram de volta para a vida. Amém. Eu sou um desses. E eu não abro mão disto. É assim que uma comunidade precisa viver. Amém. Rodeando gente e trazer gente de volta para a vida. Deus nosso Pai, se há alguém entre nós que precisa desse ombro, que precisa dessa mão, que precisa dessa voz da vida, se há alguém aqui entre nós que precisa dessa coragem, se há alguém aqui entre nós que tem sido dado como morto, ou que se sente como morto, Pai, em nome de Jesus,
Que essa noite seja a noite da ressurreição. E que estes venham para a vida e celebrem a fé. E se juntem nesse exército de gente que precisa andar pelo mundo, rodeando pessoas para trazê-los de volta para a vida. Abençoa-os, abençoa a estes e nos abençoe a não encolher as nossas mãos, a não nos acomodarmos, a não nos acovardarmos, a não nos intimidarmos, mas termos a coragem desses irmãos que, mesmo arrastando Paulo como morto de fora da cidade, rodeiam-no e trazem-no de volta para a vida. Pai querido, dá-nos esta intrepidez, dá-nos esta ousadia, dá-nos essa coragem para sermos essa comunidade nessa cidade. Nós oramos assim, muito agradecidos em nome de Jesus. Amém.